Quando nós falamos sobre máquinas térmicas, muito se fala sobre diversos tipos de ciclos. O que seriam esses ciclos? Então, observe. Estou falando de gasolina, estou falando de uma substância. Como é o comportamento dessa substância a partir do momento que ela entra no reservatório? Ela passa por onde? Vai por que partes do carro? Esse comportamento vai fazer diferença na agilidade do meu carro, na potência do meu carro? Então, tudo isso você tem que ficar ligado. Então, e não é à toa que existem vários tipos de ciclo. Por exemplo, se eu estou falando sobre gasolina e álcool, vai aparecer ali um tal de ciclo Otto. Se eu estou falando sobre um carro perfeito, a máquina térmica perfeita, que teria um melhor rendimento, eu já falo de um tal de ciclo de Carnot. Beleza? Então, são importantes e você também precisa ter uma ideia de como eles funcionam. Então, a primeira coisa que você tem que saber: como entender o que está ocorrendo dentro dos cilindros, dentro do motor do seu carro. Então, primeiro, na física nós trabalhamos muitas vezes com diagramas. Então, o primeiro diagrama que eu vou te mostrar aqui é um diagrama pressão em relação ao volume. Então, tá, eu sei que o meu carro funciona a partir de 4 etapas. Nessas 4 etapas, o que vai acontecer com a gasolina ou com o álcool? Essa gasolina, ela vai ser comprimida, essa gasolina, ela vai explodir, vai aumentar o volume. Então, geralmente, eu vou mostrar isso para você a partir desse gráfico. Então, aqui, você sempre vai notar algumas figuras, e normalmente fechadas. Então, você pode ter aqui, ó, um quadrado. Então, aqui, ó, vão aparecer algumas setinhas e letras. A, B, C e D. O que significa isso? Ocorreu um processo do ponto A até o ponto B. Depois, do B até o C. Do C até o D. Então, o que está rolando com essa minha substância? A primeira etapa, digamos que seja da A para B. Então, na primeira etapa, ó, A é aqui, B é aqui. A. Então, a pressão é esse valor. Posso colocar o valor que eu quiser. Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 3. Aqui no volume, vou chamar isso aqui de 2, isso aqui de 4. Então, dá uma olhada. No ponto a pressão é 3, meu volume é 2. Quando ocorreu esse processo do A até o B, o que está rolando? A pressão se manteve constante, porém o volume o quê? Aumentou. Ele foi de 2 para 4. Pressão constante. Aí vem lá, lembra lá da química da primeira série. Quando eu estou falando de gases, quando eu estou falando de substâncias e as transformações que elas podem suscitar. Então aqui eu vou ter algumas transformações já conhecidas, que nesse caso é a isobárica. Então, falei de pressão constante, eu tenho uma transformação isobárica. Então aqui é pressão constante. Se eu posso falar também, no caso do B para o C, uma também muito conhecida, que é a isovolumétrica. Então o próprio nome já fala. Iso, igual. Volumétrica, estou falando de quê? Volume constante. E para concluir, não apareceu aqui, mas normalmente ela é muito comum em exames externos. E ela tem uma característica assim, um tanto quanto curva, que é o que nós chamamos de isotérmica. Então, isotérmica, temperatura
constante. Lembrando, você sempre terá um quadrado? Não. Pode ser um triângulo, paralelepípedo, paralelograma, pode ser qualquer outro tipo de figura. Inclusive, não necessariamente vai ser fechada. Porém, entretanto, todavia, você fica ligado. Se eu estou falando de um automóvel, esse automóvel, o ciclo da gasolina, ele vai funcionar de forma cíclica. Se ele é de forma cíclica, então necessariamente você vai ter aqui uma figura fechada, beleza? O que também facilita a nossa vida. Então, se eu quero saber em um ciclo qual foi a quantidade de energia ali produzida para o movimento do meu carro, que é o que nós chamamos de trabalho. Então, dá uma olhada. Se eu quero calcular o trabalho, mole. Esse trabalho vai ser igual à área dessa figura, beleza? Que no nosso caso é um quadrado. Então fica mole para você calcular. Paz vezes altura, ou lado vezes lado. Aí fica a seu critério, beleza? Então esse é o trabalho. Ah, professor, mas para que eu preciso desse trabalho? Dá uma olhada. Não é com ele que eu posso calcular o rendimento da minha máquina térmica? E é com ele que eu vou ter ali mais condições de escolher um carro. Eu quero eu quero um carro 1.0, 2.0, 16 válvulas, 10, 15 válvulas, fica a seu critério. Então é uma outra maneira. Por isso é tão importante que você entenda o comportamento dos gases, tudo bem? Então aqui, sempre haverá aqui um diagrama bonitinho para que você entenda quais tipos de transformações estão ocorrendo. E detalhe, você vai utilizar as equações basiconas lá da pressão. Então, ó, pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1 tem que ser igual pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. 6 letrinhas, fique esperto. O que é constante? O que eu posso cortar? Lembrando, normalmente vão ser 4 variáveis. Te dou 3, você acha a outra, beleza? Então, pode ser que eu te dê as 5 variáveis e te peça uma? Também. Essas questões ficam muito esperto com relação à interpretação de texto. Porque eu vou te dizer ali alguma palavrinha, alguma característica, para que você entenda que alguma dessas variáveis é constante. Beleza? Ou, se eu estiver falando sobre número de mols, lembra lá, estou falando de coisas muito pequenininhas. Ou o gás monoatômico, o gás diatômico. Então fique esperto, porque provavelmente você vai precisar utilizar essa equação aqui, que é a equação de Clapeyron, beleza? Sim, é Clapeyron mesmo. Estranho, mas não é Clapeyron. Também falei errado durante o ensino médio inteiro. Então, essas são as equações que nós iríamos utilizar com relação à pressão, volume e temperatura, beleza? Então, o que me interessa? Quero saber disso aqui? É um complemento, é um adicional. Mas o que me interessa é o quê? Rendimento do meu carro, beleza? Rendimento da minha máquina térmica. Por isso que a necessidade de que eu saiba o trabalho, tá? Outra equação que você vai encontrar no seu livro. Trabalho vai ser igual. Ó, dá uma olhada. Se eu tenho aqui essa transformação bonita aqui, ó, dá uma olhada. Posso reescrevê-la assim. A pressão não se mantém constante? Não vai haver uma variação de volume? Então, ó, meu trabalho também posso calcular dessa forma, beleza? Variação de volume. Ponto importante, nunca vai ocorrer de você calcular aqui, ó, variação de pressão, tá? Porque não vai fazer muito sentido. E detalhe, se o seu volume, ó, de B para C, não é isovolumétrica, volume é 4 e continua sendo 4. 4 menos 4, isso aqui vai dar o quê? 0. Então, você já tem aí um padrão. Toda vez que for uma transformação isovolumétrica, você não terá o quê? Trabalho.
Meu trabalho vai ser nulo. Beleza? O que mais que a gente pode falar sobre isso aqui? A isobárica tu consegue calcular. A isotérmica são essas curvinhas bonitinhas. Ponto importante da isotérmica. Dá uma olhada. Meu gráfico geralmente tem como zero aqui. Então, as isotérmicas, quanto mais essas curvinhas forem se aproximando do zero, obviamente vão ter valores menores. Então aqui, ó, nessa curva rosa, eu tenho aqui 400 Kelvin. Ou seja, minha temperatura vai ser igual em toda essa curva rosa. Estou me aproximando do zero. Essa curva azul não faz sentido ser maior que 400. Afinal, não está entre 400 e zero? Então vamos colocar aqui uns 200 Kelvin, por exemplo. Claro que eu estou aqui sugerindo valores, mas, e quanto mais for se aproximando, obviamente, esse número tende a diminuir. Então, 400, 200, 100 kelvins.